Olá, Isadora, tudo bem com você? Oi, Rose, tudo bem? E você? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis. Isadora, aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter as suas orquídeas floridas e saudáveis. Eu sou Rosemary. E eu sou a Isadora. E o tema de hoje é substrato. Minha orquídea precisa disso? O que é isso? Exatamente. O que é um substrato? Rose, você pode dizer para mim, para o pessoal? Com certeza, Isadora. O substrato nada mais é que a substituição da árvore para a orquídea grudar as suas raízes, para ela se manter ali estabilizada e sobreviver. Olha que legal. Então é como se a gente imitasse o habitat que ela estava. Sim. Sim, a gente vai estar imitando o habitat natural das orquídeas, dando um substrato que vai ser o local onde ela vai apoiar, grudar as suas raízes e ter o seu suporte para a sua subsistência. Então existem no nosso meio, né, comercial, no nosso meio onde a gente vive, onde a gente cultiva as nossas orquídeas, diversos tipos de substratos que nós damos para as nossas orquídeas se apoiarem. Rose, mas por que é tão importante para a orquídea o substrato? Principalmente porque as orquídeas, elas são plantas diferenciadas dessas outras plantas comuns que nós temos aí no jardim. Porque as orquídeas, elas vieram da floresta, que era o seu habitat primitivo, desde o começo dos tempos, do universo, desde antes até quase que da pré-história, né? Quando o universo foi formando, formou as suas plantas e tinha água e tinha luz que promove o calor, aí as orquídeas já surgiram no universo. Então, elas precisam de um ambiente aqui que a gente promova no nosso cultivo doméstico, dentro do nosso orquidário, já que a gente trouxe ela das florestas para cá, a gente tem que promover um ambiente propício para ela se desenvolver, como se ela estivesse lá. Então ela se diferencia de outras plantas comuns. Eu não posso pegar, por exemplo, esta catleia aqui e plantá-la lá no chão do meu jardim, como se fosse um pé de roseira, um pé de margarida, um pé de cróton e tantas outras plantas, né, de jardim, porque ela é diferenciada. Estas orquídeas aqui, elas são plantas epífitas, ou seja, elas não vivem no solo, na terra, mas existem orquídeas terrestres também. Mas agora vamos falar um pouquinho das orquídeas epífitas. Então elas grudam as suas raízes nos galhos das árvores, nos troncos das árvores, para dali obter o seu alimento. Que legal. E você falou da orquídea terrestre. Ela fica no solo comum. Eu ainda tenho que ter o substrato para ela. Como que funciona? Qual que é a diferença? Sim, assim? Se você for cultivar em casa, ali no seu orquidário, uma orquídea que seja de origem terrestre, sim, a gente tem que dar um substrato específico para ela. A gente não pode simplesmente ir lá no fundo do quintal, cavar lá um tanto de terra, colocar dentro do vaso e plantar a nossa orquídea terrestre, porque isso não vai dar certo. As orquídeas terrestres, embora elas vegetem no subsolo também, no solo também, nas primeiras camadas ali, onde tem muita matéria orgânica, matéria em decomposição, elas também precisam de um substrato especial, precisa de um substrato que seja bem poroso, que drene com facilidade a água da chuva ou a água da irrigação que nós vamos dar para ela, para que não ocorra nenhum prejuízo para as suas raízes. Um excesso de água vai ocorrer o apodrecimento das raízes das orquídeas terrestres também, porque lá na floresta elas vivem ali na primeira camada e ali tem muitos resíduos de galhos, de folhas, dejetos de animais que vai formando toda aquela massa ali orgânica realmente muito nutritiva para as orquídeas. Então ali as raízes dela têm um arejamento, elas conseguem fazer a sua respiração e buscar o seu alimento. Aí a gente simula em casa, aqui no nosso orquidário, um substrato bem parecido para as orquídeas terrestres também. Que legal. E quais são os tipos de substratos? Existem diversos tipos de substratos que o homem, através da imitação, né, através da imitação, do erro, da correção do erro,
foi testando ao longo de décadas, né, quais substratos melhores facilitam o cultivo das nossas orquídeas. Isso teve inúmeros testes em questão de tudo, de retenção de água, de calor, de retenção de nutrientes, como que essas orquídeas ali grudadas naquele substrato têm assim as suas raízes conservadas, saudáveis, sem riscos de apodrecimento, porque assim as raízes das orquídeas conseguem respirar. Eu já falei aqui em outras aulas, né, que através das pontinhas das raízes elas conseguem respirar, além de buscar os seus nutrientes para a sua subsistência também. Então nós vamos imitar tudo como se fosse um galho de árvore e vamos dar esse tipo de substrato para as nossas orquídeas. E no mercado existem variedades, existem, deixa eu pegar aqui um modelito, existem substratos como este aqui, por exemplo, que é feito à base de fibra de coco, aquele coco natural que a gente conhece. E ele é previamente tratado, é claro, a gente não pode ir lá no nosso pé de coqueiro, retirar as fibras dele e já ir plantando as nossas orquídeas. A gente precisa dar um tratamento adequado. Isso aqui a gente explica em outras aulas também, principalmente lá dentro do meu curso a gente destrincha todo esse conteúdo, a gente aprofunda, a gente explica tintim por tintim como que você vai poder utilizar o seu substrato sem danos para as suas orquídeas. Então, olha só, este modelo aqui de fibra de coco, ele é altamente poroso, olha, dá pra você perceber que ele é levinho. Toca ele. Você sente a umidade que ele segura por alguns dias, essa umidade permanece aqui. As raízes das orquídeas, elas penetram todas essas fibras aqui em busca de umidade e nutriente para elas, sem prejuízo, sem danificação dos seus velames. E ela consegue crescer e esticar as suas pontinhas tranquilamente. Então é um substrato bem poroso e bem aerado também. Então assim a gente imita o galho da árvore lá onde cai bastante resíduos que já estão assim em fase de decomposição, como folhas, galhos de árvores e dejetos de passarinhos. Às vezes até mesmo corpinhos de insetos que vão morrendo, vão ficando por ali, e tudo através da ação dos micro-organismos. Os micro-organismos naturais, eles revertem toda aquela matéria orgânica, eles processam tudo aquilo, eles se alimentam daquilo. Aí eles devolvem para a natureza outro tipo de matéria que vai servir de alimento tanto para as próprias árvores quanto para as nossas orquídeas. Então, as nossas orquídeas, elas, quando você pensa assim, eu vou colocar o adubo ali no meu vaso de orquídea, minha orquídea vai estar alimentada. Ela não vai ali com as suas boquinhas comer aquele adubo ali propriamente dito. Então, ela precisa de que aquele alimento ali seja processado para ela, que seja utilizado para a alimentação dos micro-organismos e eles devolvem para as orquídeas em forma de hormônios, em forma de enzimas, e assim elas conseguem se alimentar de uma forma mais fácil, né? Olha que legal. E Rose, eu tenho duas perguntas especiais que mandaram, então quem quiser mandar, pode mandar, né, no vídeo. Com certeza. Duas uma da minha tia, Cida, que ela tá assistindo, ela assistiu, né, os outros. Seja e da minha avó, Cida. Da minha avó, Eudinei. A minha tia Cida, ela tem orquídea terrestre. Teria algum substrato melhor que você indicaria para ela? Para essas orquídeas terrestres de jardim, que às vezes elas crescem ou bastante, ou às vezes tem algumas mais de porte mais compacto também, algumas preferem meia sombra, outras gostam de vegetar a sol pleno. Essas também precisam de um tratamento especial para elas se dar bem ali no jardim, para suas raízes crescerem, se esticarem bastante ali, e o vegetal se desenvolver plenamente e depois atingir a floração. Então a gente pode preparar um mix de substrato. Você pode utilizar sim um pouco de composto orgânico, um pouco de terra vegetal, mas aí você vai misturar também um pouco de outras fibras. Por exemplo, essa fibra de coco aqui extraída do coqueiro que eu te mostrei, você pode usar também misturada lá com a terra vegetal.
a própria terra lá do chão do jardim, você pode utilizar um pouco dela também, mas eu aconselho que você misture. Misture, faz um ali, mix, naquele local onde vai se estender todas as raizinhas daquela orquídea, você deixa assim o mais fofinho possível. E também lá dentro do buraquinho, do buraco, antigamente eu falava cova, né? Aí os meus amigos começaram a me corrigir. Rose, cova lembra outra coisa. É verdade. Aí eu parava pra pensar, vou falar buraco então. Então ali naquela cavidade onde você vai plantar a sua orquídea, é aconselhável também, no fundo, você colocar um pouco de pedrinhas pequenas. Pode ser brita, tamanho meio centímetro, 1 centímetro. Isso daí também vai ajudar quando chover bastante, por chuvas assim, dias prolongados e ficar ali o terreno bem encharcado. Então, aquelas pedrinhas vai ajudar a promover a drenagem daquela água da chuva ou até mesmo da irrigação ali semanal, né? Sim. E sem correr riscos de aquelas raizinhas das orquídeas terrestres ali ficarem submersas, mergulhadas ali naquela piscininha, né, por vários dias seguidos. Então a gente coloca essa mistura de substratos, existem outras fibras que você pode misturar ali também junto com a terra vegetal. Aí você forma aquele composto ali fofinho, nossa, até me dá até cosquinha na mão, assim, de vontade de ir ali e manipular esse substrato, né, de tanto que eu gosto de fazer isso. Aí sim as suas orquídeas terrestres vão crescer tranquilamente, você vai perceber no crescimento e no desenvolvimento dos pseudobulbos, nas folhas e depois, é claro, naquelas florações belíssimas, né? Tudo porque você propiciou um desenvolvimento radicular excepcional para a sua orquídea terrestre. E a minha avó, agora, a pergunta dela é, eu dei de presente para ela uma muda da Wanda, né? E ela quer saber um substrato que ela pode usar, que vai ser melhor, né? Ela tá com essa dúvida. Para a orquídea Wanda, Isso. aquela que tem aquelas raízes longas e compridas. A Wanda, você pode cultivá-la até mesmo sem substrato. E isso tudo vai depender do seu tempo, né? Da sua disponibilidade de mão de obra ali, dedicação e carinho e vontade de estar ali todos os dias com a sua Wanda. E mesmo se você não puder estar ali todos os dias com a sua Wanda, igual eu te expliquei na aula passada, né, que as raízes das orquídeas, elas têm os seus mecanismos de reserva de água e nutriente, então elas aguentam por alguns dias sem você ir lá molhar, sem você ir lá e dar o alimento para as bandas, né? É tipo o cacto, né? Que a gente fala que o cacto, ele tem a reserva dele no deserto, por isso que ele vive. Não é a mesma, né, coisa, mas é parecido. Por isso você fala da reserva. Até há poucos minutos atrás eu tinha vários cactos aqui, né? Mas aí eu já mudei para lá para não atrapalhar a nossa conversa aqui, aí eu já poderia até usar de exemplo. O cacto, ele é uma bola, né? Dependendo da espécie do cacto, pequena, média, grande, enfim. Ele é uma bola e dentro dessa bola ele tem aquele reservatório dele, tanto a massa corpórea dele mesmo, né? Ali cheia de seiva, cheia de clorofila, quanto água, tudo junto ali. Então ele faz aquela reserva de água e nutrientes para a sua sustentabilidade ali. E você também precisa dar os cuidados especiais para o cacto. Não tem necessidade de você irrigá-lo todos os dias, porque se você dar água todos os dias para o seu cacto, como ele é de uma região mais seca, pensando lá na origem do cacto, então a gente tem que imitar sempre o habitat natural da planta. É sempre assim, né? Pra gente ter uma floração, uma folha bonita, a gente sempre tem que estar imitando o habitat que ela tava, né? Sempre. É igual o animal, né? O animal, quando ele sai do habitat natural, né, ele acaba, às vezes, fica doente, né? Por conta do ambiente, de tudo, Sim, né? com certeza. Igual o meu filho, ele tem uma cachorrinha Spitz alemã. E a origem dessa cachorrinha, que ela é pequenininha, né? Ela é muito peluda, a pelagem dela é muito densa. Então, em épocas de calor, ela não quer cama, ela não quer cobertor, ela quer deitar no chão frio. Aí ela se estica, assim, ela adora o frio, porque a origem dela, o habitat natural, onde foi desenvolvida essa espécie, é um local frio, é um local que neva realmente, né? Então a gente sempre pensa nas origens das coisas, principalmente das nossas orquídeas.
E falando nisso, Rose, quais são os sinais que a orquídea vai dar, né? Que tá dando certo o substrato, tá beneficiando ela? Como que a gente sabe? Você vai observar o enraizamento da orquídea. Se você tem uma planta jovem, igual esta touceira aqui, já é uma planta mais desenvolvida por longos anos a fios de cultivo, né? Então eu deixei ela formar touceira, eu já peguei o vaso normal dela, que é este aqui, ó. Olha, gente, que legal. E ela tá crescendo as suas raízes todas em volta. E eu não quero desmanchar essa touceira. Você pode observar aqui que estão vindo várias hastes com botões. Aqui pra trás ainda tem. Então, quando ela... Olha aqui outros, tá vendo? Sim. Aqui embaixo também, ó. Pra todo lado ela tem os seus botões florais. Quando coincide de a planta emitir e abrir todos esses botões ao mesmo tempo, é um espetáculo. Mas quando abrem assim alternados, eu também gosto, né? Às vezes você vai gostar também, porque você tem flores por mais tempo. A duração desta Cattleya Pastoral Innocence, né? Por um minutinho, fiquei lembrando o nome dela. A floração dela é prolongada, ela fica vários dias aqui emitindo suas flores e perfumando todo o ambiente. Mas quando abrem todas ao mesmo tempo, fica um espetáculo, né? Ela por si só já é linda, né? Mostra ali pro pessoal ver. Olha que linda, gente. Ela tem uma pequena pincelada de um artista. É assim que a gente reconhece ela, Rose. É assim que a gente reconhece essa Pastoral Innocence. Por esta pincelada pink que ela tem no labelo aqui, olha. Muito delicado aqui, ó. Se você vir uma orquídea que chamam de Pastoral Inocente com as suas pétalas roxas assim, não é uma Pastoral Inocence legítima, né? Então, esse tem é o que detalhe, se atentar no detalhe dela, né? Esse é o detalhe que caracteriza este híbrido, que esta planta aqui é um híbrido. Isso. Então, esse substrato aqui, ele serviu de sustentação para as raízes dela, e ela foi grudando ali, e isso ajuda o desenvolvimento da planta. Olha que legal. A gente simulou aqui, dentro desse vaso, o galho das árvores, o tronco das árvores, onde ela poderia estar grudada lá. Imagina uma touceira de uma orquídea assim, na floresta, bem desenvolvida. Se o pessoal não viu, lá no Instagram a gente postou, né, daquele plantio na árvore, aquela touceira linda. Eu não lembro qual que era a Dendrobium. Dendrobium. Era linda, gente. Não tava florida ainda, ela vai florir em setembro. Em setembro a gente volta pra filmar. A gente volta e posta lá. Mas olha, um detalhe agora que eu lembrei, que em outra oportunidade nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, é que orquídeas híbridas iguais esta Cattleya Pastoral Innocence, a gente não recomenda que você leve para uma reserva, né, uma floresta e plante elas lá, porque elas são plantas híbridas, elas são plantas modificadas pela mão do homem, né? Na natureza também existem os seus híbridos naturais, os seus híbridos primários, que os próprios insetos ajudam já a fazer a polinização. Mas a gente deve evitar levar esses híbridos feitos aqui em laboratório para as florestas, para elas se perpetuarem lá, porque elas vão competir com as espécies naturais que existem em cada região. Porque a gente também tem que se preocupar muito por isso. Existem tantas espécies na natureza que já entraram em extinção e existem outras tantas que correm risco de extinção realmente. Então ia ter uma competição ali, né? Sim, tem uma competição, porque elas têm a capacidade de emitir muitas sementes, né? E não é uma espécie pura, então acaba prejudicando o nosso bioma realmente. Olha. E Rose, esse substrato, tem como a gente fazer em casa, preparar em casa? E quais seriam os ideais, assim, pra gente fazer? Os substratos mais comuns hoje em dia para o cultivo das nossas orquídeas, e não importa a espécie que você vai escolher, é aquele formado por cascas de pinos, que é um substrato de origem, vamos dizer assim, depois você corta, hein? É um substrato de origem sustentável. As árvores dos pinheiros são plantados em lotes extensos, em lotes muito grandes, exatamente para isso, para ser colhido e fabricado os substratos para o cultivo das orquídeas em ambientes domésticos, né?
o contrário de você ir lá na floresta, derrubar uma árvore de peroba, que é uma árvore protegida por lei, a gente não pode fazer isso hoje em dia, e fabricar o seu próprio substrato. Então já existem no comércio substratos próprios, né? Te servindo ali abundantemente. E os preços também são bastante acessíveis. Mas existem outras cascas de outras árvores, assim, que são mais abundantes realmente na natureza, que a gente pode utilizar também. Por exemplo, resíduos de galhos, de troncos, quando você faz a poda no seu jardim, até mesmo em praças públicas. Chega a época da gente fazer a poda das árvores, né? Nós podemos utilizar aqueles pedaços de galhos, aqueles tronquinhos, tudo para fazer substrato para as nossas orquídeas, sem prejuízo para a nossa fauna, né? E casca de ovo, a gente pode utilizar? É um substrato ou não? A casca de ovo, ele não é considerado um substrato. Ele é um coadjuvante do substrato. Ele entra mais na categoria dos fertilizantes, da parte nutricional das nossas orquídeas, do que um substrato propriamente dito. Porque se você pegar uma casca de ovo, mesmo que ela seja assim inteira, só quebrada pela metade, a raiz da orquídea ela não vai grudar ali, porque não é propício para ela. É fofinha também, né? É fofinha, mas ela é cálcio puro, né? Então a orquídea ela precisa de cálcio, mas assim, uma quantidade bem reduzida, realmente. A gente não precisa plantar ela ali num vaso cheinho de casca de coco. Isso também não é o ideal para ela. É igual, existe outro material também que são conchas marinhas. Eu já fiz. Essa é nova pra mim. Eu já fiz testes aqui para você plantar, colocar muitas conchinhas assim dentro do vaso, fica bonito, mas não é o ideal também. Não, elas não gostam porque é cálcio puro. Então isso não faz bem para o desenvolvimento radicular da orquídea. Existem outros materiais também que são usados como substratos. Eu mostrei a fibra de coco. Existe também o carvão vegetal, que é um material assim poroso, leve, ele também age como fungicida e bactericida, você pode utilizar. Mas no carvão, em outras aulas eu já expliquei e vou voltar a explicar mais ainda. E lá no meu curso eu falo detalhadamente tudo o que o carvão traz para a sua orquídea. Os benefícios, os malefícios, então é preciso ficar atento com o uso do carvão nas nossas orquídeas. Mas por um determinado período de tempo, ele tem a sua função também, e que é boa, mas a gente tem que ficar atento com o seu uso. E existem outros materiais ainda, por exemplo, o musgo chileno. Esse musgo ele é importado, o musgo brasileiro não é assim tão indicado para o cultivo de orquídeas, não. Mas o musgo chileno, ele dá assim abundância realmente nas florestas, né, lá nos locais onde produzem os musgos. O musgo, ele não é nem um vegetal, ele não é nem um animal. Ele é indefinido. Ele é um ser diferente, que lá no meu curso eu explico dele também, né? E tem algumas outras aulas aí que eu já falei do musgo também. E etc, né? Porque existem outros substratos ainda que a gente pode usar para substituir os galhos das árvores, né? E imitar o habitat. Sim. Existe, hoje em dia não existe tanto assim, no comércio já não existe mais, que é proibido pra gente comprar para plantar as nossas orquídeas. Eu me lembro ainda quando eu era adolescente, a minha mãe já tinha algumas plantas e ela utilizava aquele famoso xaxim para cultivar algumas plantas. E o xaxim, ele foi o substrato número 1 para o cultivo de orquídeas e vai continuar sendo até o final dos tempos, porque ele é tudo. Ele é tudo de bom. Tanto é que entrou em extinção na natureza e precisou ser proibido. Porque um pé de xaxim, para ele nascer, crescer, se desenvolver e atingir a sua fase adulta, ele leva 100 anos. Nossa! E teve muita extração do xaxim na natureza. Aí no mundo todo... Bom, lá fora eu não posso responder, mas aqui dentro do Brasil está proibido. Mas ele retém umidade suficiente, ele fornece nutrientes essenciais para as orquídeas. Eu cheguei a plantar orquídeas em xaxim também. Era uma maravilha o cultivo das orquídeas. Um pozinho mágico. Era uma casinha mágica ali. Mas, infelizmente, ele foi muito consumido, né? Foi muito traficado também.
E Rose, com que frequência eu devo trocar o substrato? Tem um tempo? Tem sim, porque ele... Vamos pegar como base, como exemplo, o substrato à base de cascas de pinos, que é o mais comum hoje em dia, né, aqui no Brasil, utilizado para o cultivo das orquídeas. Chega um período que ele começa a entrar em decomposição, principalmente quando os agentes que nós utilizamos no cultivo orgânico, né, igual os micro-organismos, eles ajudam a acelerar a degradação do substrato propriamente dito. Mas nesse período todo, o substrato ele vai se decompondo, ele vai amolecendo, mas nesse período todo os micro-organismos vão devolvendo tudo para as orquídeas em forma de nutrientes. Por isso, mesmo que você for lá na natureza ali, com 1 ano, 2 anos, aquelas casquinhas das árvores que caem no chão, elas vão entrando em degradação e vão formando ali uma massa, né, de matéria orgânica realmente. Os micro-organismos se alimentam dela e devolvem para as árvores e para todos os outros tipos de plantas possíveis que você imaginar, que são seres vivos que precisam de alimentação, os micro-organismos devolvem o alimento para eles. É uma troca, sabe? É uma simbiose. A nossa natureza, de uma forma geral, completa, ela não vive sem a ação dos micro-organismos. Tanto é que nossa agricultura moderna, ela está se renovando. Ela passou por longas décadas utilizando muitos produtos químicos e tóxicos, né, nas lavouras, propiciando a degradação do solo e o extermínio realmente dos micro-organismos, né? Mas os micro-organismos estão renascendo, a agricultura moderna está reavendo tudo isso e está fazendo aquele mix, sabe? Aquele mistura, um período de transição, de volta para as suas origens, que é o que deve reverter. Mas nós sabemos que no mundo todo, a disseminação de insetos, de fungos nocivos, ela é amplamente disseminada, né? Então, é preciso ter controle na agricultura também, porque senão não conseguimos a obtenção de alimentos realmente para todas as pessoas. Então, é muito importante que exista um equilíbrio entre a aplicação de produtos químicos e orgânicos também, para que haja essa promoção do bem-estar para as nossas plantas. Então, com o passar do tempo, você vai notando ali, observando o seu substrato, se ele está bem molinho, formando aquela massa ali compacta, assim. Se você tocá-lo, você consegue sentir que ele já não está assim tão fofinho, ele está mais seco, mais áspero, mais ácido. É a hora de você trocar, porque senão vai assim ocorrendo a degradação das raízes das suas orquídeas. Aí, num substrato que vai ficando assim muito ácido, ela não consegue se desenvolver plenamente, esticar as suas pontinhas, ir se ramificando e tomando todo o vaso. Então, essa é a hora de trocar substrato. E quanto tempo, você pode me perguntar, quanto tempo vai levar para eu trocar o meu substrato? Dependendo em condições normais de clima, de temperatura, de pressão, de tudo. No mínimo, a cada 2 anos, pelo menos, é o ideal trocar. É um tempo bom, até. Dá tempo de você curtir as floradas dela. Se for uma espécie, 2 a 3 floradas no ano, dependendo da espécie, flora até mais vezes. E se for híbrido, ela já floresceu várias vezes, né? Porque as orquídeas híbridas têm o seu potencial para florescer várias vezes no ano. Por isso que elas foram desenvolvidas. Então, quando chega a hora de trocar o substrato, você faz aquela troca, a sua orquídea ela se renova, porque o substrato novo, ele já vem com nutrientes também naturais ali para alimentar a orquídea. E tem cuidados especiais nessa troca que eu tenho que fazer? Alguma coisa assim que eu tenho que prestar atenção? Sim. Principalmente se a sua orquídea já for muito desenvolvida, se já for uma touceira, assim. Por exemplo, essa, né? Eu teria que ter o cuidado com as raízes, né? Pra tirar, fazer essa... Sim. A hora que eu for trocar e ela já está precisando de ser trocada, né? De retirar esse substrato velho daqui de dentro. Porque aqui dentro desse vaso ainda vão entrar algumas raízes novas que vêm das frentes da touceira e vão circulando tudo ao redor do vaso. E se ela entra aqui, ela vai caminhando, ela
entra dentro desse vaso, ela não vai encontrar um substrato assim muito adequado para ela. Já está mais duro, mais ressecado, embora a gente coloque o alimento para a planta aqui e tudo. Mas o ideal é logo mais, terminando essa floração, eu desenvasar esta planta. Existe toda uma técnica aqui para a gente cuidar das raízes, principalmente das pontinhas verdinhas das raízes. Isso, nossa, eu lá dentro do meu curso também tem aulas específicas para isso, né? E é uma delícia você estar ali manipulando essas plantas grandes, desenvolvidas assim. Então aí a gente dá um substrato novo para essa planta. A traseira dela, se ela já tiver raízes assim secas, por exemplo, a última partezinha aqui, que os pseudobulbos já até secaram, porque ela se desenvolveu bastante, ele mandou toda a seiva que tinha aqui nele para frente, para alimentar as partes mais jovens ali, né? Como se as partes mais jovens tivessem mamado aqui nesses primeiros pseudobulbos. Ele cumpriu toda a sua função, ele está sequinho já, então eu já posso retirá-lo daqui. Automaticamente, as raízes que saíram dele, elas também já se degradaram. Então a gente pode fazer a limpeza. E aí o que vai acontecer? Vai sobrar espaço. Se eu quiser continuar mantendo essa touceira aqui toda unida, né, em família aqui, todas unidas venceremos, né? Aí as raízes das próximas brotações, elas podem voltar a entrar aqui no vaso, se estabelecer aqui, porque já vai ter um substrato novo. E eu mal vejo a hora de chegar a esse momento, depois da floração, depois que passar um período de descanso da planta, para fazer essa renovação aqui para a nossa pastoral inocência. E Rose, a gente vê que essa é uma touceira, né? Essa aqui é uma micro e a gente tem a média. Tem uma quantidade ideal de substrato daí? Depende do tamanho, quanto eu posso colocar na micro, para não colocar muito. Ela afeta a saúde se eu colocar demais? Tem essa... Sim, com certeza, existe todo um processo. Essa daqui também é uma touceira. Ela já está entoucerada, é uma planta adulta que já floresceu, né? E olha só, ela está na sua primeira floração. Mas tudo vai depender do tamanho da planta para você determinar o tamanho do vaso. Esta touceira aqui, eu ainda não preciso mudá-la, porque ela ainda está cabendo todas as suas raízes e a sua brotação jovem dentro deste vasinho. No caso dessa daqui, já extrapolou, né? Sim. Então eu apoiei ela aqui dentro do vaso maior para logo mais colocar. Mas isso tudo, Isadora, também vai depender do gosto do cultivador, do gosto. Se ele quiser deixar, no caso, esta cuia aqui, eu posso colocar uma haste, que ela tem os seus locais aqui de amarrar a haste e mantê-la pendurada. Eu posso deixar, e eu gosto muito de cultivar assim, deixando as raízes das orquídeas expostas e penduradas assim, porque elas gostam também de vegetar assim, elas se sentem bem. É como se elas estivessem lá na floresta. Elas grudam algumas raízes lá no tronco da árvore para se sustentar, para o vento não bater aquelas rajadas fortes e derrubar a planta da árvore. E algumas sempre ficam lá dependuradas assim, aquelas raízes dependuradas. A gente pode até chamar de raízes aéreas. Elas absorvem a umidade ambiente e elas absorvem alimento também. E assim a gente simula um pouquinho da vida dela na floresta. Mas então isso tudo vai depender do seu gosto. Tem os seus prós e tem os seus contras também. Orquídeas que a gente deixa entoucerar muito, geralmente elas vão grudando as raízes no local ali onde ela está, se não estiver pendurada. E aí depois dificulta um pouco para você tirar, levar para dentro de casa. Então por isso que eu digo, tudo isso é questão de gosto do cultivador. Sim. Você entendeu? Entendi. E Rose, pra gente finalizar, a última pergunta é: eu posso usar substrato de outra planta na minha orquídea? Eu vou logo de cara te respondendo. Não. Não é ideal você retirar o substrato de uma outra planta que você utilizou, mesmo se for uma orquídea ou se for uma outro tipo de planta, outra espécie, mesmo que seja outra espécie de planta epífita também, por exemplo, uma tilância, uma bromélia. Não é recomendado você pegar e colocar na outra orquídea. Se você já vai ter esse trabalho de tirar a planta, desenvasar, limpar as raízes, trocar de vaso, para que colocar um substrato que já foi utilizado,
que já foi sugado dele toda a sua fonte de vitalidade, todos os seus nutrientes, todo o seu potencial recurso para a planta se desenvolver. Embora você possa fornecer mais alimentos, né? O ideal é a gente já aproveitar essa oportunidade, essa sua mão de obra ali, dar um substrato para orquídea. A não ser que seja um substrato duro, assim, que não se decompõe. Por exemplo, você cultiva suas orquídeas em pedra brita. Existem muitas pessoas que cultivam orquídeas em pedras britas. Nesse caso, sim. Nesse caso, como é uma matéria inorgânica, você pode tratar, e esse tratamento se chama esterilização, limpeza, né? Você tem que deixar o substrato o mais estéril possível para você plantar a sua orquídea e ela não correr risco de pegar nenhuma doença fúngica ou doença bacteriana ou algo parecido que vai prejudicar o seu desenvolvimento. Aí, nesse caso, sim, você pode reciclar o substrato e reutilizá-lo. Então, tudo tem que ser ponderado ali no momento. Vale a pena ou não vale a pena? E, Rose, vem uma pergunta aqui agora, que a gente pensa assim, né? Todo mundo, acho que a maioria. Cultivar orquídea é muito caro, né? Já a muda é cara, a planta é cara. Vamos supor que eu cultive outra planta. Eu já faço substrato. Tem alguma planta que o substrato é parecido, que eu posso usar na orquídea? Tem alguma coisa assim que eu não quero investir, vamos dizer. Eu acho caro, né? Vou achar caro, por mais que você falou que tem uns preços acessíveis, né? Eu quero usar o mesmo substrato. Tem alguma planta que é parecida? A gente sabe que a orquídea é especial, né? É uma planta especial. Como que funciona? Os substratos que você pode utilizar nas suas orquídeas, que vai ser utilizado em outros tipos de plantas, são substratos para plantas epífitas. Existem as outras plantas epífitas de outras famílias de plantas, né? Sim. Por exemplo, as bromélias, você pode usar o mesmo substrato para as orquídeas também. As tilâncias, as ripsales, que são todas plantinhas epífitas. Então, elas também precisam de arejamento nas suas raízes, de um substrato que seja poroso, que seja leve, onde as suas raízes se desenvolvam, assim, crescem e se esticam tranquilamente. Não pode ser um substrato pesado, duro, compacto, como se fosse aquela terra. A nossa terra aqui do Paraná mesmo, ela é uma terra roxa e com o tempo ela vira um tijolão mesmo, se você não tomar cuidado, né? As terras de jardim nossa aqui, até mesmo pra gente plantar as plantinhas de chão no jardim, você precisa dar um tratamento ali para a terra, porque a terra roxa, ela não tem areia no meio, então ela fica realmente compacta, bem tijolão mesmo. Né? E as orquídeas não sobrevivem no tijolão, então a gente precisa entender isso e dar um substrato poroso para ela. Mas tem muitas pessoas que utilizam a brita para o cultivo de orquídeas, mas nós sabemos que quando você pega, eu até tenho ali, daria até para demonstrar, mas acho que não tem necessidade, né? Você pegaria um monte de brita, colocava assim em cima, ela não vai tapar todos os vãos ali, né? Sempre vai ficar aqueles vãos assim, arejados dentro do vaso. Então é por ali que as raízes vão esticando as suas pontinhas e vão se ajeitando lá dentro do vaso. E é por isso que muitas pessoas têm sucesso no cultivo de orquídeas apenas na brita. A brita, ela tem a capacidade de reter um pouco de umidade também. E aí você tem que observar o desenvolvimento da planta para ver se a umidade ali está ideal para ela. Isso varia tudo conforme a espécie da orquídea que você está cultivando. Que legal. É muito legal saber desse assunto de substrato, né? Porque tem muita dúvida, né? O pessoal tem bastante dúvida e eu gostei bastante de saber disso. Que bom, Isadora, que bom. E se as pessoas têm dúvidas e estão assistindo aqui o nosso podcast, podem deixar as dúvidas todas anotadas aqui nos comentários para a gente voltar e aprofundar mais ainda este tema. É verdade. E tem muita coisa ainda para a gente falar, né? Tem muita coisa ainda. Então, Isadora, eu te agradeço muito a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite. Volta semana que vem. Estamos aqui para ajudar os nossos ouvintes a cultivar as suas orquídeas de uma forma muito mais simples, mais ali, direto ao ponto, né? E com mais assertividade. Assertividade, porque assim as pessoas não erram no cultivo, não perde tempo, não perde a planta
E o dinheiro, né? Que o pessoal principalmente, né? Principalmente. E todo mundo sai ganhando e as nossas orquídeas, principalmente, te apresentando essas belas florações assim todos os anos. Então, Isadora, toda semana nós estaremos aqui, toda terça e toda quinta às 20 horas. E te espero no próximo vídeo. Tchau. Muito obrigada, Isadora. Obrigada a vocês.